Essa Copa aí que o Felipe foi expulso foi onde? Foi na Alemanha? 2010. 2010, Na África, Copa né? da África. O Fernandinho errou muito mais do que o Felipe tá na seleção. Sim. O Fernandinho foi horroroso. 2014. A Alemanha foi pior Tô falando assim, um jogo que é pra marcar um jogo, o Fernandinho foi muito pior do que o Felipe Melo. Aqui nós dissemos que foi a convocação. Falou também? Ele falou que ele foi menos expulso que o Para Fernandinho. alguns, né? Eu nunca achei. Eu convocaria. Eu nunca achei. Mas você convocaria? Eu sou Madalena Vampeta. Porque tem no momento Eu não teria convocado. Quem você convocaria? Agora, o Fernandinho, porque tá num nível maior. Se o Felipe chegar aqui e jogar bem, eu acho que o Felipe é mais jogador que ele. Então ele tá errado em falar que os técnicos não convocaram. Não, agora, hoje, o Felipe ele tava sem jogar na Inter. Acho que ele, mas, por exemplo, entre 2010 e 2014, ele teve ótima fase, melhor que Luiz Gustavo, por exemplo. Eu teria chamado entre 2010 e 2014. Certo, mas não, temos que explicar direitinho. Ele acha que não foi chamado por nenhum treinador. Quando ele falou frouxo, a fase boa do Felipe Melo, qual foi? Pra mim foi 2009. Quando ele chegou à seleção, fez uma temporada bárbara até 2009. 2009 e 10 já foi irregular, mas teve seus momentos. Poderia, com essas opções que falou o Bruno, ter sido chamado. Numa das infelicidades, ele falou muita coisa legal ontem, mas uma das infelicidades foi uma maneira, inclusive, chula dele falar que faltou, digamos, coragem aos treinadores da seleção. Coragem, aquilo é pra Filipão. Escolha. Não é pra Dunga, não é pra Dunga nem pra Tite, não é pra Filipão. Claro que não. Pra mim é pra Filipão. Anteriores. Então hoje ele não cabe na seleção. Hoje, se convocação amanhã, não. Por hora não, mas se ele fizer uma se ele jogar bem no Palmeiras, ele pode voltar. Aí tá conversa. Se jogar bem no Palmeiras, por exemplo, todo respeito. O Keno, né, que foi contratado, se o Keno jogar muito bem, tem merece seleção. Mas assim, o que eu coloco de seleção é o auge. O auge do cara, normalmente, com raras exceções, é quando ele tá lá fora. Quando ele veio pra cá agora, ele já não está no auge, ele pode mostrar diferente aqui. No período que ele estava lá fora, ele teve ótimos momentos que ele poderia estar e não esteve. Então, você tem como citar para jogar a Copa do Mundo no Brasil, 2013, aí depois é convocado 2014, depois da Copa. 2010. Entre 10 e 14 ele era um dos melhores volantes. E assim, claro, o treinador tem o direito, tem a opção dele. É isso, então não foi falta de coragem. Não sei, pode ter sido, mas eu não sei. Mas também pode não ter sido. Mas é um cara que... O técnico pode ter achado que tem um cara jogando melhor, ou menos pavio curto. Ou o técnico ficou, é isso que ele falou, ficou com medo de tomar pancada da imprensa também. Foi proibido pela própria imprensa, ia tomar um monte de porrada. Tem treinador, e treinadores quando ele fala que teve treinador... foi colocado como proibido. Como é que ele fala, Fred? E por outros não também. Aí o técnico... Aí é questão de opinião, de opção, por exemplo. Eu acho que você tem que contar com os melhores. Também acho. O Dunga, por exemplo, uma questões dele, ele não chamava Marcelo. Eu acho que isso é um erro. É um absurdo. Um tempão. Eu acho que você tem que recuperar os melhores. Aí é questão de opinião. Por exemplo, na próxima lista, eu traria Davi Luiz. Pelo que ele tá jogando no Chelsea, eu acho ele muito superior ao Gil, por exemplo, que tá ali. É uma opinião. Não sei se o Tite vai fazer. Aliás, muita gente gostaria, isso que eu citei agora há pouco, muita gente pede o Thiago Silva de volta, o Davi Luiz na seleção brasileira. Aí eles chegam aqui, falam a imprensa, não sei o quê, nos execrou, não gosta da gente. Depende da imprensa. Uma parte da imprensa, aqui mesmo no programa, cada um o Felipe Melo aconteceu a mesma coisa, uma parte, o execrou. Mas os caras tomam sete, quebra pra caramba na Copa do Mundo no país, não quer ser criticado. Não. Entendeu? Ele não pode generalizar. O cara toma 7-1 dentro do país em menos de 20 minutos e não pode. Detonado é outra coisa. Mas o Felipe Melo foi detonado. Foi detonado. O Dunga em 90 foi detonado. A gente erra também. Isso é legal, pra reflexão nossa. Copa do Mundo depois de 1950 no Brasil. Detonação, até na questão familiar, como ele coloca. Agora, nenhum treinador era obrigado a convocar. Aí ele é infeliz também ao dizer que o treinador. Aí ele detona também quando ele fala que o treinador não teve coragem pra nos dar. Ninguém é obrigado a chamar. Ele detona, ele não respeita o homem, não respeita o profissional. O que talvez melhor defenda. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Nosso esporte em discussão. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. É isso que ele falou, ficou com medo de tomar pancada da imprensa também. Foi proibido pela própria imprensa, ia tomar um monte de porrada. Tem treinadores quando ele fala que teve treinador... foi colocado como proibido. Como é que ele fala, Fred? E por outros não também. Aí é questão de opinião, de opção, por exemplo. Eu acho que você tem que contar com os melhores. Também acho. O Dunga, por exemplo, uma questões dele, ele não chamava Marcelo. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que você tem que recuperar os melhores. Aí é questão de opinião. Por exemplo, na próxima lista, eu traria Davi Luiz.
Pelo que ele tá jogando no Chelsea, eu acho ele muito superior ao Gil, por exemplo. Que... Numa das infelicidades, ele falou muita coisa legal ontem, mas uma das infelicidades foi uma maneira, inclusive, chula dele falar que faltou, digamos, coragem aos treinadores da seleção. Coragem, aquilo é pra Filipão. Escolha. Não é pra Dunga, não é pra Dunga nem pra Tite, não é pra Filipão. Claro que não. Pra mim é pra Filipão. Anteriores. Então hoje ele não cabe na seleção. Hoje só a convocação amanhã não. Por hora não, mas se ele fizer uma se ele jogar bem no Palmeiras, ele pode voltar. Aí tá conversa. Se jogar bem no Palmeiras, por exemplo, todo respeito. O Keno, né, que foi contratado, se o Keno jogar muito bem, tem merece seleção. Mas assim, o que eu coloco de seleção é o auge. O auge do cara, normalmente, com raras exceções, é quando ele tá lá fora. Quando ele veio pra cá agora, ele já não tá no auge. Ele pode mostrar diferente aqui. No período que ele estava lá fora, ele teve ótimos momentos que ele poderia estar e não esteve. Então, você tem como citar para jogar a Copa do Mundo no Brasil. 2013, aí depois é convocado depois da Copa. 2010. Entre 10 e 14, ele era um dos melhores volantes. E assim, claro, o treinador tem o direito, tem a opção dele. É isso. Então não foi falta de coragem. Não sei. Pode ter sido, mas eu não sei. Mas também pode não ter sido. Mas é um cara que... O técnico pode ter achado que tem um cara ou jogando melhor... ou menos pavio curto. Ou o técnico que essa Copa aí que o Felipe foi expulso foi onde? Foi na Alemanha? 2010. Na Copa da África. O Fernandinho errou muito mais do que o Felipe tá na seleção. Sim. O Fernandinho foi horroroso. A Alemanha foi pior pra gente. Assim, um jogo que é pra marcar um jogo. O Fernandinho foi muito pior do que o Felipe Melo. Mas aqui nós dissemos que foi a convocação. Falou também? Ele falou que ele foi menos expulso que o Fernandinho. Alguns, né? Eu não achei. Eu convocaria. Eu não achei. Mas você convocaria. Eu sou mais na linha do Felipe, porque tem no momento tá bom. Quem você convocaria? Agora, o Fernandinho, porque tá num nível maior. Se o Felipe chegar aqui e jogar bem, eu acho que o Felipe é mais jogador que ele. Então ele tá errado em falar que os técnicos não convocaram. Não, agora, hoje o Felipe ele tava sem jogar na Inter. Acho que ele mas, por exemplo, entre 2010 e 2014, ele teve ótima fase, melhor que Luiz Gustavo, por exemplo. Eu teria chamado entre 2010 e 2014. Certo, mas não temos que explicar direitinho. Ele acha que não foi chamado por nenhum treinador. Quando ele falou frouxo, a fase boa do Felipe Melo, qual foi? Pra mim foi 2009, quando ele chegou à seleção, fez uma temporada bárbara até 2009. 2009 e 10 já foi irregular, mas teve seus momentos. Poderia, com essas opções que falou o Bruno, ter sido chamado.